né? O Manifesto Conservador Brasileiro. Nós fizemos já algumas reuniões, né, com, com ele e com outros convidados, e hoje só o nosso pessoal vai fazer, a, vai fazer os comentários e vamos fazer o encerramento. Como sempre nós colocamos, para vocês, queridos internautas, nenhum de nós é cientista, é analista literário, nós somos ativistas conservadores que gostamos de ler, não é? Gostamos de discutir aquilo que lemos. Então, hoje encerramos, né, o manifesto conservador brasileiro pela visão do doutor Alessandro Loyola. Nas próximas reuniões, nós teremos outros estudos. Na semana que vem, nós vamos falar sobre educação com o professor Eginaldo Hélio, e a partir do dia 1º de novembro, nós iniciamos o estudo do livro do outro Alexandre, né? Alexandre Costa, que tem o título de Introdução à Nova Ordem Mundial. E também nós vamos fazer comentários a respeito da Agenda 2030. Eu creio que os nossos internautas vão gostar muito, né? Então, hoje nós vamos fazer um apanhado geral do que nós vimos. Como nós conversamos com o doutor Loyola, é como se nós estivéssemos fazendo um bolo, né? Os nossos comentaristas fariam a massa e o doutor Loyola faria o recheio e a cobertura, né? Mas hoje nós vamos fazer tudo. Massa, recheio, cobertura, vamos fazer tudo, né? Bom, o doutor Loyola, ele começa fazendo uma distinção, não é? O que é esquerda, o que é direita. E ele fez um comentário na última live que ele participou, e que tanto a direita como a esquerda, né, tem um ideário, né, sem dúvida nenhuma, tanto a esquerda como a direita. Então, vamos ver na visão do Guilherme o que é que ele viu do Manifesto Conservador Brasileiro, na posição que o doutor Loyola coloca, né? O que é esquerda, o que é direita. Um resumo bem rápido, Guilherme. O próprio Loyola, aliás, boa noite a todos, boa noite, Claire, Dani, telespectador. O próprio Loyola, na última participação dele, ele disse que a gente não pode explicar nada comparando algo com outra coisa, né? A gente tem que explicar exclusivamente esse item sem comparar com outra coisa. Então, sem cair nesse erro de comparar a direita com a esquerda, a direita é a liberdade, não a libertinagem, mas as liberdades individuais respeitadas e garantidas pelo Estado. Não fornecida pelo Estado, mas uma vez nascendo com direitos inalienáveis, cabe ao Estado garantir esses direitos dos cidadãos. Enquanto, na verdade, em estados socialistas, nós temos completamente o oposto. Nós temos estados opressores que não garantem o mínimo de liberdade para os cidadãos empreender, viver, progredir, aprender e prosperar, né? Então, nós vemos o estado conservador, no estado direitista, até mesmo liberal, um estado não opressor, um estado que te fornece os meios de não só sobreviver, como de prosperar, de empreender, de criar novas invenções e, consequentemente, então, fazendo com que o Estado seja pujante e economicamente relevante, como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, nós temos exemplos práticos de estados que já foram, na verdade, que é o caso dos Estados Unidos,
enfim, que protege a liberdade individual, que é minimamente conservador devido à população ser de grande maioria cristã, mas nós vemos hoje os Estados Unidos não sendo, mas estando de esquerda, né, devido ao presidente que está lá no poder. Mas nós vimos que na história dos Estados Unidos ele chegou aonde chegou através do livre mercado, através de todos esses pilares que nós vimos até agora, o pilar da religião, o pilar da liberdade econômica, e que só assim, então, poderá um Estado ser próspero e relevante, como é o caso dos Estados Unidos. Uhum. Agora, Guilherme, me dê um exemplo de estado em que realmente a esquerda predomina. Como que é a situação de um país, né, em que a esquerda predomina? Nós podemos pegar o estado a nação da Venezuela, o país Venezuela, que era tido como o país mais rico da América Latina, antes de 1950, enfim, durante o século XX, era comum as pessoas dizerem, ao redor do mundo, ser tão rico quanto o venezuelano. É até o próprio caso da Argentina também, né? Ser argentino era sinônimo de prosperidade. E agora nós vemos em ambos esses países, tanto a Venezuela como a Argentina, a Venezuela principalmente por ter um período maior, né, de comunismo, um período maior de ditadura, chegando a um estado lamentável, né, um estado de calamidade pública, sem o mínimo de estrutura, de os cidadãos poderem empreender, de sequer poderem comprar, porque a moeda está tão desvalorizada que não vale nada, absolutamente. Quer dizer, R$ 1.000 dá para comprar um pão, e olha lá, e são poucos os que podem comprar. E nós vemos qual é o reflexo disso no Brasil, na fronteira com, se eu não me engano, Roraima. É isso mesmo, Roraima. Então, Uhum. nós vemos o estado de Roraima com uma criminalidade altíssima, porque as pessoas de lá, não a grande maioria, mas vêm de lá assim marginais e pessoas desesperadas por dinheiro e por comida que fazem de tudo por isso. Então, nós vemos esses reflexos da Venezuela, da calamidade venezuelana, no próprio Brasil, de forma que os cidadãos de Roraima eles estão sofrendo absolutamente, né? Porque as Então, fronteiras estão abertas. esses cidadãos de Roraima, eles estão vivendo isso por conta do quê? Da invasão de venezuelanos em Roraima? É isso que você está colocando? Não especificamente sobre isso. Antes É. da invasão dos venezuelanos, existe a instalada de uma ditadura comunista que se instalou através do Chaves na Venezuela, instaurando um estado de calamidade pública, fome, marginalidade, tráfico. Nós vemos a própria Farc, que é um grupo terrorista, se estruturando dentro do Estado venezuelano. Nós sabemos que o Nicolás Maduro é o grande cabeça do tráfico de armas e de drogas aqui na América Latina. Então, esse é o motivo. O motivo é a instalada de uma ditadura comunista que gerou, como consequência, a imigração de venezuelanos para o Brasil e que está Sim. causando, Agora por sim. sua vez, grandes problemas, não só no estado de Roraima, como no Brasil, né? Porque os venezuelanos estão sendo integrados nos estados brasileiros, né? Em São Paulo, por exemplo, a gente já viu um grande reflexo disso. Uhum. Ok. Vamos partir, então, para o segundo item que o Loyola coloca, né? E o que é conservadorismo, Dani? Segundo o Loyola, ele coloca, né, que o conservadorismo ele se baseia por princípios e por valores essenciais, né? Que o Dr. Loyola chama de pilares. Fale um pouquinho desses pilares. Ele coloca, assim, resumindo, tá, Dani? Ele coloca 7 pilares, né? Então, fale um pouquinho, assim, resumidamente, desses 7 pilares. Bom, os 7 pilares são a verdade, liberdade, espírito patriótico, salvaguarda da democracia, respeito à propriedade privada,
encorajamento ao livre mercado e atenção aos valores religiosos. Você pega todo esse combo que eu te falei e você tem a América, Estados Unidos, porque eles procuram viver tudo que está descrito aqui. Os países da América Latina, como tiveram muito contato com países comunistas, como Cuba, né, que pode-se dizer que é o pai do comunismo moderno, então nós não experimentamos essa liberdade plena como os Estados Unidos e outros países da Europa, né, desfrutam. E isso é muito ruim, porque a gente não consegue visualizar e nem ter uma ideia, e nem sentir o gosto e o sabor do que são todos esses pilares. Nós tentamos dizer a verdade. Os conservadores hoje em dia são taxados de negacionistas, de propagadores de fake news, de bolsonaristas. Você não pode dizer absolutamente nada, porque você é um bolsonarista. Gente, pelo amor de Deus, são verdades desde a fundação do mundo. Então, quer dizer, então, que eu acho que Deus era bolsonarista, porque quando você fala assim, que você tem direito a se defender, né, que você tem direito à autodefesa, isso está na Bíblia. Sim, bolsonarista. Está lá em Levíticos. Levítico diz que a gente tem o direito de se defender. Quando você diz liberdade, Cristo morreu na cruz para fazer o ser humano livre. Aí fala que você é bolsonarista. Então não dá para entender o que as pessoas de hoje elas realmente querem, o que elas pensam, o que elas pretendem. Né? Porque qualquer coisa que você fala é porque você tem uma ideologia, ou porque você é de um partido, ou porque você é de um ideal. Não é assim. Esses pilares que eu falei, eles são eternos, eles existem antes de nós. E lembrando de um tempo bem antigo da Bíblia, o Guilherme que está fazendo faculdade de advocacia, ele vai, se ele não estudou, ele ainda vai ver Código de Hammurabi. Hammurabi foi um grande rei, eu só não me recordo agora qual que era o império, mas se não me engano era Medo-Persa, mas eu não vou dar certeza. Hammurabi foi um grande rei, um grande estadista e também um grande legislador. Ele criou leis para regimentar e regulamentar a população daquela época, porque a população estava totalmente sem ele nem beira e fazia o que bem entendia. Por exemplo, eu ia lá, matava a Claire, aí a irmã da Claire vinha e matava alguém da minha família, aí alguém da minha família matava outra pessoa da família da Claire. Era uma coisa que não tinha fim. Então, Hammurabi, ele criou códigos, ele criou ética, ele criou leis para que a sociedade pudesse subsistir e existir até os tempos de hoje. Então, esses pilares que o Loyola descreveu muito bem no seu livro, se você quiser saber de todos eles com mais detalhe, mais afinco, mais profundamente, sugiro que você adquira o livro. São eternas, imutáveis, nunca vai passar, nunca vai mudar. E aí você fala, mas tem propriedade privada e livre mercado, que alguns países que não têm. Veja a economia deles, veja o IDH, que é o índice de densidade de desenvolvimento. Desenvolvimento humano, perdão, índice de desenvolvimento humano. Veja como é a economia, veja como é o estudo, veja como é a saúde. Será que realmente isso vale a pena? Será que realmente esse tipo de regime vale a pena? Porque você lutar contra a verdade é como navegar em águas turvas e lutar contra a correnteza. Fatalmente você vai perder e perde mesmo. Aí eu volto para Claire. Então, Guilherme. Mesopotâmia, Hammurabi. Hammurabi, Mesopotâmia, ok. Mas, Dani e Guilherme, agora para os dois. Primeiro o Guilherme, depois a Dani. Mas esses pilares, né, que nós acabamos de comentar, aqui no nosso país, eles não estão sendo respeitados e também, por exemplo, em outros países que vocês acabaram de dizer, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, França, sabe, países, né? Suécia, Suíça, vamos pensar em países desenvolvidos, Austrália, vamos lá. E países socialistas, como a Rússia, a Coreia do Norte, Cuba, hoje na América do Sul, quem que nós poderíamos identificar, né? Como país socialista, Venezuela,
podemos dizer que a Argentina é um país socialista ou não, né? Então, como que é a visão de vocês, né? Com relação a esses pilares, né? Como que vocês colocam ah, esses pilares que o Dr. Loyola colocou para nós como sendo pilares do conservadorismo? Então, eles são respeitados aqui no Brasil? Eles são respeitados, sabe, em outros países? Vamos falar um pouquinho, Guilherme. Eu começaria analisando separadamente o Brasil do restante do mundo antes Ok, da pandemia, né? Eu vou fazer uma análise tá, antes da pandemia, durante e ou após a pandemia. O ok. Brasil, antes da pandemia, já tinha o Jair Messias Bolsonaro, né? O Jair Messias Bolsonaro é um presidente que garante as liberdades individuais, a autoproteção do cidadão, tirando o monopólio da proteção do cidadão unicamente na polícia e terceirizando colocando o cidadão como fonte de proteção de si mesmo, né? Então, é um presidente que garantiu liberdades individuais, como, por exemplo, a pessoa se defender da invasão da sua propriedade privada contra grupos armados, que é o MST, né? Então, só nesse exemplo a gente tem ali a proteção da propriedade privada e o fornecimento da autoproteção, da autodefesa, né? Que são dois temas primordiais da direita. O que nós víamos antes do Bolsonaro, né? Nos governos anteriores ao Bolsonaro, analisando primeiramente com o FHC, depois o Lula e a Dilma. A gente viu com o FHC, por exemplo, e poucas pessoas sabem disso, ele é o grande fundador do grupo MST, que é um grupo que invade terras e que tomam terras para si, mesmo essas terras tendo donos, né? Eles alegam que essas terras não têm uso social, ela não está sendo utilizada, mas, de qualquer modo, é uma terra que possui dono. E o FHC não só fundou, como também, no seu período de governo, se nós analisarmos o número de invasões, comparando com o período Lula, nós vemos que o período HC de invasões da MST teve um salto que nem se compara ao do Lula e da Dilma. Então, isso dá uma amostra de quem foi o FHC e quem começou essa era lulista, lembrando que o FHC apadrinhou o Lula e passou o bastão para ele. No governo Lula, a gente viu, por exemplo, no referendo de 2004, sendo desrespeitado a vontade popular de que escolheu se autodefender com uma arma em casa. E esse referendo foi desrespeitado, que é o Estatuto do Desarmamento, que foi desrespeitado pelo governo Lula, que ignorou a vontade popular e tomou as armas da população e as esmagou em rede nacional. Não lembro se vocês lembram Sim, sim. Ele desenho. mandou passar um trator, não, Exatamente. um rolo compressor, né, em Rolo cima das compressor. Nós temos aí brinquedos, né, para as crianças, alguma coisa assim. Até mesmo brinquedos de crianças foram tomadas que faziam referências à arma. Então a arma ela foi retirada do cidadão de bem e magicamente foi passada, foi dada de bandeja para os bandidos. E nós vimos qual que foi o resultado disso: 70 mil mortos por ano. O Brasil é um dos países que mais morrem pessoas. Lembrando que o Brasil não está em guerra declarada, ou seja, é uma catástrofe nacional que não deu certo. Você retirando armas do cidadão de bem e dando pro bandido. Então, nós vimos só aí pilares que nós citamos, como, por exemplo, do livre mercado, da propriedade privada, sendo respeitados no Brasil durante todas essas décadas. E nós vimos que, até a pandemia, elas começaram a ser respeitadas pelo Bolsonaro, até chegar a pandemia. E aí eu faço minha análise a nível mundial, cujo qual padronizou todos os países como se fosse um país socialista. Todos os países passaram a ter condutas e normas que retiravam a liberdade individual do cidadão. O cidadão mundial passou a ser obrigado a usar um tecido na cara, passou a ser obrigado a não sair na rua em determinado horário, passou a ter que passar álcool em gel, senão vai preso. Então, assim, são coisas tão drásticas que nem sequer Fidel Castro pensou nisso, né?
Então, a gente viu um socialismo global, e aí o globalismo tem peso nisso, e a gente vai falar depois sobre o globalismo, é uma padronização no mundo inteiro dessa falta de liberdade que outrora só existia em países socialistas, né? E é isso que nós estamos presenciando hoje no mundo. Falta de liberdades individuais e pais e mães. Esses dias eu vi um vídeo de uma mãe sendo presa, algemada na frente das filhas, porque eu acho que ela se recusou a usar máscara. Então, é esse o nível da ditadura que nós vivemos no mundo. Ela não tinha sorte. Muito bem. Então, e vamos agora, o doutor Loyola, ele faz um outro item bastante interessante, que eu gostei bastante. Ele fala, o item que ele trabalha, os méritos do conservadorismo. Então, Dani, quais são? Nós somos imperfeitos, o ser humano é imperfeito, não tenha dúvida. E não tem como uma ordem social ser perfeita. Se nós, que somos humanos, somos imperfeitos, como é que nós vamos gerar uma ordem social como querem, né? Os socialistas, os comunistas? Eles acham que vai ser um paraíso o mundo inteiro sendo socialista, né? Segundo eles. Então, vamos conversar um pouquinho, Dani, a respeito desses, sabe, dos méritos do conservadorismo. Quando você analisa o conservadorismo no mundo, né? Que mérito nós teríamos quando você compara, né? Quando você compara uma sociedade rígida, como é a sociedade num determinado país, né? Que a gente não pode falar nomes, né? Mas um determinado país aí onde o Dória tem um chefe, né? Então, as pessoas não têm condições de se manifestar, a gente não sabe nada que acontece, não é colocado. Fala um pouquinho, e não só esse país, outros países. O mérito, quais são os méritos do conservadorismo, na sua visão? O conservadorismo torna a pessoa verdadeiramente livre e aumenta o seu potencial e a sua capacidade intelectual. Nós vemos as diferenças dos países que vivem essa liberdade plena do conservadorismo, aqueles que vivem em regimes ditatoriais, como, por exemplo, dos chefes do Dória, como você bem disse, ninguém sabe o que acontece lá, e nem da Coreia, né, de Kim Jong-un, que muito menos ainda. Se o país dos chefes dos Dória a gente não consegue saber quase nada, lá na Coreia, então, de Kim Jong-un, a gente não sabe realmente nada. E a gente vê que as pessoas são totalmente infelizes, que esses países não têm tanta relevância assim. O país vermelho dos chefes do Dória, eles só tiveram relevância porque eles, assim, nós não nos apercebemos, né? Nós nos acomodamos e achamos que assim seria melhor. E ele só adquiriu relevância e um certo lugar no mundo porque ele dominou o mercado, né? Então, muitas coisas que nós temos aqui no Brasil, nos Estados Unidos e outros países são feitas na China, né? Então, esse país ele conseguiu dominar, conseguiu colocar outros países muito mais fortes que ele de joelhos por causa da dependência econômica. Isso é um erro que nós não devemos e não deveríamos e não devemos cometer jamais. Temos que ser autossuficientes também. Nós temos que produzir a nossa própria matéria, temos que incentivar as nossas indústrias, as nossas universidades, além de incentivar a fiscalizar, né? Porque as universidades hoje elas são tomadas de pensamentos nefastos que realmente não produzem absolutamente nada. Oi. E você citou um motivo, né, dos Estados Unidos, da China hoje ser uma potência pujante, que é a dependência dos países nela, mas também um outro motivo que vem anterior a esse é os Estados Unidos que despejou dinheiro na China, no governo Nixon, achando que a China, uma vez sendo industrializada e capitalista, que eles passariam a abandonar o comunismo e passariam para o capitalismo.
Mas não, você gerou, a partir disso, um Estado ditatorial pujante, né? Foi exatamente um tiro pela culatra. Então, o próprio Estados Unidos criou esse inimigo. Uhum. Muito bem. Agora, vamos então, já emendando nisso daí, vamos falar do Estado de Direito, né? O Estado de Direito ele produz um sucesso econômico, sem dúvida nenhuma, está, né? E por que que o Estado do Direito, o Estado de Direito, o doutor Loyola lhe coloca, né? Que o Estado de Direito produz um sucesso econômico, a defesa da pátria, o florescimento do caráter de gerações presentes e futuras. Por que que o doutor Loyola coloca dessa forma que o Estado de Direito ele faz com que o caráter da pessoa seja seja assim de uma forma num crescente, né? O caráter da pessoa é refinado, é diferente em países onde a ditadura é difícil, a pobreza cria cidadãos que vão lutar, sabe, para encher o seu estômago, não é? Então, nesse sentido, não existe Estado de Direito, existe uma imposição. Então, como é que você, Guilherme, Dani, vocês veem esse item, né? E queria que vocês fizessem essa análise aqui no Brasil, não é? Como é que é o engajamento dos conservadores e o que... Porque me parece que os conservadores, de repente, acordaram. Eles estavam muito preocupados em trabalhar, em estudar, e não se deram conta de que a esquerda crescia. Era bastante interessante. Eu lembro, eu dei aula por muito tempo, e os alunos não gostavam de falar de política. Não, nós não gostamos de falar de política, né? E a gente observa que a esquerda sempre gostou de política, muito, né? Enquanto que o pessoal tido, né, de direita não gostava de comentar sobre política. Hoje a coisa está muito diferente. Graças a Deus, a gente hoje vê que o brasileiro ele deixou de... Guilherme? 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 Claire? Nós Dani, saímos? Não. Ah, Pode vamos lá. continuar, pessoal. Pode continuar. continua, Claire. Então, Dani, como você analisa, né, o que acontecia no século XX, né, e que passou agora no século XXI, parece que a direita parece que deu uma crescida, né, e realmente parece que houve assim né, um despertar. Tanto é que Jair Messias Bolsonaro, um conservador, foi eleito, porque até então somente a esquerda tinha a hegemonia, né?
Comenta um pouquinho sobre isso. Bom, no século XX, pode-se dizer que o conservadorismo estava adormecido. Nós não tínhamos, né, acesso a todas as informações que nós temos hoje. Nós éramos pautados pelos grandes jornais da época e pelos grandes canais. Canais pagos eram para poucas pessoas, né? Até por causa da própria tecnologia, que às vezes não era compatível com alguns bairros, com algumas localidades ou com os próprios aparelhos. Então, a gente foi sendo levado por narrativas, muitas delas falsas, como, por exemplo, dizendo que o partido do Fernando Henrique, né, que você pode verificar lá qual que era um partido de direita. E isso foi mostrado que não, que eles sempre compactuaram do mesmo ideal, mas eram travestidos de paletó e outros eram travestidos de camisetas, de calça jeans, de bandana na cabeça, aquele estilo mais descolado. Descolado. Então, assim, o século XX, infelizmente, a gente pode considerar um século negro para o conservadorismo, né? Havia jornais que realmente falavam a verdade, que realmente tinham compromisso com a integralidade da informação, né? Nós tivemos, e ainda no século XXI, alguns vieram para cá, grandes jornalistas, né? Grandes jornalistas mesmo, inclusive Ai, gente, me deu um branco agora, o que saiu, foi demitido da CNN, o Alexandre Garcia. Um excelente jornalista, comprometido com a informação verdadeira, custe o que doer, doa quem doer. Paulo Francis, né? Paulo Francis, ele foi um dos primeiros a delatar o mensalão da Petrobras, foi perseguido, foi humilhado. Foi um inspirador, né? Ele inspirou muita gente. Humilhado, processado. E por conta de tudo isso, abandonado até pelos os jornalistas. Por conta disso, ele veio a falecer de um infarto, porque ele não suportou aquela carga. E no século XXI, o que aconteceu? Nós descobrimos a imensa quantidade de coisa errada que o Petrolão conseguiu, fez e ainda faz. Então, assim, infelizmente, o século XX, para nós conservadores, foi um século negro, um século assim, de desinformação, um século que nós estávamos deitados em berço esplêndido, né? Mas graças ao advento do século XXI, o advento do... Vamos chamar de bolsonarismo, né? Eu não concordo muito com essa palavra, porque tem coisas que sempre existiram e sempre vão existir, não é exclusivo do bolsonarismo. E não tem a ver com o Bolsonaro, tem muita coisa que não tem nada a ver com ele, né? Entendeu? Mas, assim, com o surgimento do Bolsonaro, eu falo por mim, eu sempre gostei de política. Mas quando o presidente Bolsonaro começou a campanha dele em 2018, me despertou algo que eu até então estava adormecido. Eu quis investigar mais, eu quis saber mais, eu queria ouvir, eu queria saber de política. E eu vi todos os candidatos, né? O que eles tinham, o que eles não tinham. Gente, eu vou confessar a vocês uma coisa. Quando, infelizmente, aconteceu aquela tragédia, né, da facada do Bolsonaro, eu juro para vocês que eu vi na televisão, não me recordo o local que eu estava, mas eu não estava em casa, que eu olhei assim, eu falei, meu Deus, e agora? Em quem que eu vou votar? Não tenho candidato. Mas, graças a Deus, ele decidiu continuar, mesmo num leito de morte, né? Porque a gente não sabia se ele ia sobreviver. Ele se permaneceu candidato. Então, aquilo já me deu uma esperança. E as pessoas perguntaram para mim, assim, Bolsonaro, ganhei bastante voto para você, mas não é campanha não, tá? Porque foi com prazer mesmo. As pessoas vieram perguntar para mim, Dani, por que você vai votar nele? Porque eu sempre fui uma pessoa, assim, de conversar, de debater, mas debates que te levam a pensar, raciocinar, debates inteligentes. As pessoas perguntaram para mim, eu falei, olha, eu vou votar nele porque ele falou algo que eu apoio, que eu concordo e que eu não vi nenhum outro candidato nessas épocas, desde que eu me entendo por gente votando, falou Deus, pátria, família. Ele é a favor do livre mercado, eu também sou. Ele é a favor do armamento, eu também sou. Eu não quero uma arma para matar ninguém, eu quero uma arma para me proteger e proteger minha família. Se o humilhante entrar no meu quintal, eu vou pedir para ele sair.
Se ele insistir, infelizmente é ele ou eu. Eu não vou deixar que ele entre na minha casa e faça mal aos meus filhos. Eu tenho o direito de me defender como mulher também. Eu fico vendo aí várias campanhas feministas, né, desse grupo feminista, ai, que não sei o que, não sei o que lá, mas elas não nos defendem. Elas não nos defendem, elas só defendem a patotinha delas, a que elas não interessam. Agora eu falo para você, se nós pudéssemos ter porte e posse de armas, muitos vulgos feminicídios, porque não tem como você saber realmente se a pessoa, se a mulher foi morta por ser mulher, né? Porque tem vários atenuantes, que o feminicídio é isso, né? Ela ser morta por ser mulher. Então tem vários atenuantes, não tem como você saber, mas isso não importa. Mas se nós tivéssemos direito a posse ou porte de arma, você pode ter certeza que o índice de morte, não só de mulher, mas de jovens, de adolescentes, de homens, seria muito menor. Como o próprio Guilherme disse, nós não estamos em guerra, mas se morre muito mais do que uma própria guerra, né? Como aconteceu no Afeganistão. Então você vê, sabe assim, o século XXI, gente, o século XXI é uma preciosidade. Aproveite cada momento, cada segundo que você tem, porque infelizmente nós não sabemos até quando isso vai durar. Não porque nós não queiramos, mas é porque os governantes, alguns governantes que estão lá, lutam dia e noite para tirar a nossa liberdade, porque eles querem que o século XX retorne, aonde certos canais de televisão pautavam, certos jornais pautavam e você, tonta, acreditava. Então, nós somos um perigo para eles, não porque nós somos maus, nós somos aguerridos ou praticamos algo desonesto, não, porque nós falamos simplesmente a verdade e nós mostramos ela nua e crua, como ela realmente é. E isso, para muitos, é mais ofensivo do que ou uma prisão ou algo semelhante. Guilherme, eu queria que você falasse agora, no finalzinho, né, do livro, o Dr. Loyola ele faz uma correlação. Cada pilar ele faz uma correlação com alguma coisa, né? Então, eu gostaria, por exemplo, a verdade, ele correlaciona com justiça, né? Então, eu queria que você falasse disso daí, né? Esse finalzinho, essa correlação que ele vai fazendo dos pilares, eu queria que você fizesse um comentário a respeito dessas correlações. Eu queria só abrir primeiro e responder a pergunta que a Dani respondeu, né? Que foi sobre o conservadorismo, né, no Brasil, por exemplo. Aí eu queria só pautar que eu discordo de algumas coisas da Dani, por exemplo. Eu acho que o Bolsonaro teve uma grande influência para acordar o conservadorismo no Brasil. Mas se eu fosse estipular 3 motivos do despertar do conservador no Brasil, eu diria que primeiro pilar, em ordem cronológica, vem Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho furou a bolha literária do Brasil na década de 90, introduziu uma série de livros ainda na década de 90, contrapondo completamente o establishment esquerdista do Brasil, que já era muito grande, né? A Globo sempre foi muito grande, a casta de artistas sempre foi muito grande, a esquerda, politicamente, era já muito forte na década de 90, e aí veio o Olavo de Carvalho e os expôs, os envergonhou literariamente, né, através de livros publicados. Depois, cronologicamente, vem a internet. A internet ela foi essencial para o conservadorismo, porque uma vez o conservador, uma vez o cidadão médio, sem uma caneta na mão, sem um mandato, que não tem voz, convenhamos, o cidadão brasileiro não tem voz. Ele passou a ter voz com o advento da internet. Então, o conservadorismo, sem dúvida, na primeira década desse século e a segunda, principalmente, teve um salto gigantesco no conservadorismo advindo da internet e culminando no Bolsonaro, que ganhou muito em parte por causa da internet, que a campanha dele nós sabemos que foi concentrada na internet e que sem ela dificilmente ele teria vencido, né? Porque ele tinha tanto pouco tempo na televisão que seria quase um milagre que ele vencesse sem a ajuda da internet. Então, eu colocaria esses 3 grandes pilares do acordar do conservador brasileiro,
né? E a nível mundial, eu vejo o Trump como uma grande luz no final do túnel, e o Bolsonaro, que hoje é a referência não só na América Latina, como no mundo de conservadorismo, né? Eu não consigo ver outro líder hoje. Obrigado por ter lembrado o professor. Professor Olavo, desculpa, perdão, o senhor foi incrível mesmo. Não. Através dele que a gente conseguiu chegar onde a gente está também, né? Também. Mas o que eu discordo de você, Dani, é o século XX ter sido um século negro para o conservadorismo. Eu acho que foi negro mesmo depois da dita redemocratização. Acho que até a redemocratização tinha um conservadorismo muito forte ainda no Brasil, ainda que, né, a gente teve o regime militar, que isso acabou também, querendo ou não, estruturando os valores conservadores no Brasil, né? Eu sei que o regime militar, e até uma crítica que o Olavo de Carvalho faz, não a nível cultural tentou modificar essa mentalidade esquerdista. Só a nível político que eles tentaram instaurar o regime militar, e ele não fez nada contra a esquerda, né? Tanto que a esquerda se estruturou durante o regime militar nas faculdades, nas editoras, nas televisões. Então, não, eu discordo da Dani nesse sentido, que o século XX foi o ano negro do conservadorismo. A gente viu, por exemplo, no mundo inteiro, o presidente, por exemplo, dos Estados Unidos, me fugiu o nome dele agora, mas na década de 80, o Reagan, por exemplo, né, o conservadorismo deu um salto gigantesco. A Margaret Thatcher, na Inglaterra. No Brasil, a gente teve alguns poucos presidentes conservadores, né, minimamente de direita, principalmente no regime militar. Então, eu acho que a coisa desandou depois de 88. Fazendo, então, o que a Claire pediu, eu vou, então, só consultar aqui as pautas que o Dr. Loyola colocou. Coloca, né? Ele fez, então, um apanhado de pilares correlacionando com algumas palavras, né? Que são muito... com uma grandeza, uma grandeza essencial. Um significado, um significado muito, muito forte. Então, são 7 pilares e 7 grandezas essenciais. Ele compara a verdade com a justiça. Né? Isto. E a gente vê o que hoje? Eu acho que eu vou fazer um pequeno exemplo de cada, bem rapidamente. A verdade correlaciona-se com a justiça. O que nós vemos hoje na justiça brasileira? Nós não vemos uma verdade, nós vemos a verdade dita pela mídia. Né? A gente sabe que hoje a mídia está pautando a própria justiça brasileira. Por exemplo, hoje, um jornal grande com renome, ele publica uma manchete e logo em seguida abre-se um inquérito de investigação. Então, a própria mídia hoje, vinculada com a justiça, está pautando, né? Uma está pautando a outra. Então, isso não é uma verdade, isso é a verdade de um lado do aspecto político, né? Que a gente sabe que a esquerda a mídia é um braço da esquerda, e logo, a justiça se pautando por um lado, ela não é isenta. Ela não está pautando pela verdade, e sim pela mentira. Aí depois ele correlaciona-se o pilar da liberdade com a grandeza essencial da autonomia, né? Então, sem a liberdade, não existe autonomia. Sem liberdade, não tem como empreender. Sem liberdade, não tem como se sustentar. Sem liberdade, não tem como aprender e prosperar e crescer intelectualmente, financeiramente. Não tem como viver, né? Tem como sobreviver sem autonomia. Depois ele fala do pilar do patriotismo, correlacionando-se com a coragem. Então, uma vez um patriota dando a vida pela pátria, e o nosso próprio hino nacional diz isso, né? Morrer, se for necessário morrer pela pátria, nós morreremos. Então, é algo colado com a outro, né? O patriotismo. Por exemplo, numa guerra, a gente viu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, esses caças japoneses, principalmente, que davam a vida, ou seja, pegavam seus aviões, sabiam que iam morrer e miravam num alvo, né? Eu sei que é brutal, eu sei que é um exemplo até que pode parecer feio, pode ser cruel,
mas isso é patriotismo, quer dizer, dar a vida pela pátria, defender os seus valores, defender a sua bandeira. Então, aí que está a coragem, né? Depois tem o pilar da democracia, que ele correlaciona-se com a tolerância. Então, o que é a democracia, se não ouvir o outro lado e não o prender? O que é a democracia? Não significa, não significa que você vai ser assim tolerante, que você vai suportar tudo as coisas que são erradas, não é? Não significa isso. Aí para isso que existe a lei. Mas a democracia, ela é relacionada com a divergência. Então, no Estado democrático, você tem a divergência. No Estado socialista comunista, não é permitido ter uma divergência. E na democracia, então, uma vez uma pessoa discordando de você, você não pode prendê-la, você não pode matá-la, você não pode taxá-la de teórico da conspiração ou prendê-la, porque tem leis que proíbem isso, né? Exato. A defamação, a calúnia, a difamação. Então, nós temos, teoricamente, no Brasil, hoje, uma democracia, mas na prática, em alguns momentos, a gente não observa isso, né? A gente vê uma criminalização da opinião, sendo que a opinião é garantida em Constituição. Então, isso não existe hoje no Brasil em alguns momentos. A propriedade é o penúltimo pilar, o antepenúltimo pilar, e a propriedade, o doutor, ele correlaciona-se com a meritocracia. Propriedade com meritocracia. Então, uma vez você tendo meritocracia, uma vez você conseguindo os seus bens materiais, através do suor do seu rosto, através da sua capacidade, não através de cotas, não através de uma Bolsa Família, não através de um dinheiro dado pelo Estado de mão beijada, que depois ele vai te cobrar de alguma maneira, ou através de voto, ou através de coação, né? Eu vou retirar o seu auxílio se você não votar em mim, no meu partido. Então, a meritocracia, ela permite que você tenha uma independência e uma liberdade. Então, tudo está correlacionado, né? A meritocracia, a liberdade, a autonomia. E depois, no penúltimo, a gente vê que ele coloca o pilar do livre mercado com o progresso, né? Então, uma vez você tendo um livre mercado, uma vez você podendo empreender, fechar contratos sem permissão do Estado, abrir uma empresa, o quanto antes melhor. A gente vê que teve uma aceleração da abertura de empresas hoje no Brasil durante o governo Bolsonaro. Ele está facilitando, né, as aberturas das empresas. Então, isso facilita e melhora o livre mercado brasileiro. E nós vemos ao redor do globo que onde imperou o livre mercado, imperou o progresso. Então, uma coisa está correlacionada à outra. Ele também, por último, correlaciona o pilar da religião com a fraternidade. Então, eu acho que essa é a melhor correlação que ele fez até agora. Quer dizer, a religião é o amor ao próximo, né? Eu acho que assim, eu acho que assim, ele não fala cristianismo, ele podia muito bem falar cristianismo correlaciona-se com a fraternidade. Ele fala religião correlaciona-se com a fraternidade. Então, qualquer religião que pregue o bem, que pregue o amor ao próximo, que seja fraterno, que pregue a ajudar o mais necessitado, ele está exercendo o valor essencial da fraternidade. E a religião, ela é atacada em todo o país comunista. Nós vemos o cristianismo ser o mais atacado porque são os que mais possuem fiéis. Mas a religião como um todo, ela não é permitida porque só pode se crer no partido e na ideologia e não em algo, em um ser supremo ou imaterial. Então, eu finalizo minha correlação dos pilares com os valores essenciais, grandezas essenciais que o Loyola bem colocou. Que ele colocou magistralmente, né? Eu achei fantástico. E finalmente ele termina o livro, que eu acho muito bacana. Nós temos aí alguns minutos para falar sobre isso, e aí nós vamos ter que ter alguns cuidados, né, para a nossa live não ser derrubada. Deixa eu lembrar vocês, né? Ele diz que a primazia do esquerdismo foi quebrada. Então, com a eleição, né, de Bolsonaro, o esquerdismo realmente teve
a sua hegemonia quebrada. Então, eu acho que era algo que a esquerda jamais poderia pensar, que eles perderiam o poder, não é? Executivo, do executivo. Exato. Unicamente do executivo. Exato. Então, quando a gente... sim, você colocou bem. É o executivo só. Só. É só o executivo que é de direita, porque o restante, toda a máquina foi aparelhada, não é? E o que a gente nota hoje? Realmente, essa esquerda quebrada, ela reclama, ela faz barulho. Então, nós estamos vendo o povo se juntou, se uniu. Não, queremos voto auditável. Foi um movimento tão grande, da mesma forma como lá na época de Lula, a vontade popular, querendo liberdade de poder ou não ter uma arma, e isso foi ignorado, o voto auditável também. Então, uma imposição, não, as urnas não são, é impossível fraudar as urnas, não é? E as urnas são auditáveis. Então, entendem? Isso é uma bandeira da esquerda, não é? Por quê? Porque assim eles se perpetuam no poder. Vimos também, esses itens aí, depois eu quero que vocês coloquem, que vocês comentem, né? O passaporte sanitário, não é? Depois, a CPI da Covid. O que a gente viu nessa CPI, né? Então, a gente vê o passaporte, eu queria só lembrar, quem for comentar, ele faz parte, o passaporte sanitário foi um projeto de lei, né? A PL 1158 de 2021, que foi elaborado por vários autores. E o principal dele se chama Geninho Zuliani, que é do DEM de São Paulo. E tem mais 13, né? Com eles são 13 pessoas, mas uma coisa que eu achei assim, bastante interessante, Guilherme e Dani, eu não vi nesses 13 deputados, eu não vi nenhum do PCdoB, não vi nenhum do PT, não vi nenhum do PSOL. Interessante, sabe? Isso me chamou um pouco a atenção. Só do DEM, PL e outros partidos, entendeu? E o seguinte, porque eles fazem eles estão tentando juntar com um outro projeto, que eu gostaria que vocês comentassem também, que esse projeto seria muito bom, que é o projeto de Lei 4998 de 2020, que é do Senado, que cria a carteirinha de vacinação digital. Isso é interessante, isso não é ruim, isso é muito interessante. Por quê? Porque tem um escritório, nessa carteirinha, a pessoa vai ter todo o histórico de imunizações em serviços públicos e privados. Então, vamos supor, uma mãe que perde aquela carteirinha, né, que é dada em papel. Tá tudo colocado na parte digital. Então, vai na internet e está tudo lá. Vamos supor, ela mora em Campinas, muda lá para o Rio Grande do Norte, e ela vai precisar dessa carteirinha de imunização, então tem tudo. Então, sabe, é interessante que algo que é bom, que é essa carteirinha, esse projeto de lei que cria a carteira digital, né, de vacinação digital, em que reúne todo o histórico de imunizações, mas quando coloca
o passaporte sanitário, aí a coisa pega. Aí a coisa pega. E por que pega? Eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito disso. Bom, Claire, nessa questão da carteira de vacina digital, eles colocaram um cavalo de Troia, né? Um Storm, tinha um vírus muito famoso de computador que derrubava tudo. Você lembra o nome, Guilherme? Cavalo de Troia. Acho que era cavalo de Troia, né? Que essas 13 pessoas fizeram foi colocar isso, colocaram um cavalo de Troia num projeto bom. Porque eu não posso, eu, como da área da saúde, eu não posso ser contra a carteira digital de vacina nesse quesito das vacinas, que desde que eu sou criança eu entendo que elas funcionam. Poliomielite, sarampo, cachumba. Sim, claro, ninguém é contra a vacina. Olha, eu quero que fique bem claro, eu não sou contra a vacina. Nunca fui. Para mim, eu vejo na minha área que vacinas fazem diferença. O que eu sou contra é vacina experimental e esse tipo de política que estão fazendo agora, porque você não tem como garantir que o que você está injetando na pessoa realmente vai dar a eficácia que se espera, porque isso gente, as combinações são 1 em 1 trilhão. Você pode gerar um problema para a pessoa no futuro, imediatamente mesmo, como a gente tem visto. Que as pesquisas ainda não estão... É muito recente, né? É muito recente. As pesquisas não estão, assim, definidas. Quando você pega a vacina, por exemplo, da febre amarela, que, se eu não me engano, demorou 10 anos, e outra... HIV, até hoje, não é? Então, esse tipo de coisa, né? A vacina mais rápida feita no mundo foi cachumba, 4 anos. 4 anos! Aí, mas tem a tecnologia, tem isso. Gente, a tecnologia, ela jamais vai substituir todo o corpo humano. Só de neurônios nós temos milhões e nós não conseguimos desvendar todos os mistérios que acontecem no cérebro. A nossa corrente sanguínea, ela é incrível, ela é o máximo. Os linfócitos Cs que fazem parte da imunidade, eles são incríveis. Não tem como a tecnologia pegar, chegar e modificar, e não tem como, é estrutura, é genética, é de pessoa para pessoa, isso nunca vai conseguir. A tecnologia vai avançar, mas ela nunca vai conseguir dominar toda essa área. Isso é um perigo, isso é um risco. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram um projeto bom, porque esse projeto é bom, como a Claire disse, eu posso estar em qualquer lugar do Brasil, né? Que minha carteirinha digital vai lá, eu vou no centro de saúde da cidade, do estado que eu tiver, eles vão puxar e falar assim, olha, senhora Daniele, a de tétano a senhora já tomou, a senhora só vai tomar daqui 5 anos. Ah, beleza, ufa, achei que eu estava atrasada, obrigada. Ó, mas do seu filho, você não trouxe ele aqui, ó, tá faltando essa aqui, sarampo, reforço, né, ou HPV, vamos aplicar na criança? Vamos sim. Então, eles pegaram algo que é muito bom, que optimiza o tempo e evita gasto. Porque você fala, nossa, mas evita gasto, gente. Vacina, nada. Olha, eu quero reafirmar: não existe dinheiro público e o SUS não é de graça. Ele é pago com o seu suor, que se chama imposto, né? Então, pare de pensar, pare de falar que o SUS é grátis, que não é. Você, eu e todo mundo paga. Então, para com isso. Então, você evita o desperdício. E, como consequência, você também pode estar ajudando a pessoa a não desenvolver uma doença autoimune. Eu não estou dizendo que vacina em excesso causa doença autoimune, mas eu estou dizendo que pode haver chance, sim. A gente não sabe o sistema, como que ele se comporta. Entendeu? As doenças autoimunes são as piores, porque é o seu corpo lutando contra você mesmo. Então, olha só o que a carteira digital ela vai trazer de bom. Ela vai trazer economia, porque não vai ter gasto, né? Você não vai ficar dando vacina sem necessidade, porque a pessoa está dentro do limite ali, né? Vai estar informatizado, que é melhor, né? A gente vai saber que a pessoa está regradinha. E vai, né, ajudar como consequência na própria saúde da pessoa mesmo, seja na questão autoimune, ou seja no próprio combate à doença epidêmica. E lembrando que o Brasil é referência mundial na questão de vacinação. Nós somos pioneiros, nós somos o número 1 de questão de vacinação. Aí o que eles fazem, sabendo de tudo isso, porque com certeza a pessoa tem que saber, põe esse cavalo de Troia aí.
E aí me lembra um certo regime lá de 1940, 1938, 1940, que começou a classificar pessoas. Eu não vou dizer qual que é o nome, tá? Mas você já deve saber qual que é. Que classificavam pessoas que tinham estrelinhas aqui, né, com umas coisinhas para identificar que a pessoa era assim, assado. Nós vamos voltar a isso? Agora eu te pergunto, a esquerda vive pregando meu corpo, minhas regras. Por que eu não posso usar, então, essa peste de meu corpo, minhas regras? Só serve para aborto? Só serve para coisa errada? Eu não posso escolher o que eu vou tomar, o que eu vou vestir, o que eu vou fazer com o meu próprio corpo, porque afinal de contas ele é meu, não foi o Estado, não foi nenhum prefeito, presidente que me deu, é meu. Deus deu ele para mim cuidar do jeito que eu achar melhor. Então, por que uma pessoa desconhecida, alguém que eu nunca ouvi falar, que não tem compromisso com a população, porque a maioria desses políticos não tem, eles enganam você e a mim também, porque o único compromisso que eles têm é com eles mesmo e com o bolso, né? Porque não tem outra palavra que essa pandemia. Eu não vi pobre roubando pobre e nem saqueando o mercado, mas eu vi político enchendo o bolso com o dinheiro do contribuinte, com o dinheiro que era da saúde. Aí eu te pergunto, eles não trabalham para mim, para você, fazem isso a troco de quê? Para quem? Porque tem alguém por trás disso. Isso não nasceu no devaneio. Alguém está por trás disso. E aí eu convido você a assistir a nossa live sobre o globalismo, que você vai entender um pouquinho do que vai se passar. Eu e você podemos impedir? Acredito que sim. Acredito que sim. Mas depende de conhecimento, perseverança e persistência. Aí eu passo para a Claire. Dani, o que você acha de fazer a Pro despedida Guilherme. já? Pro Guilherme. Guilherme. Você não acha melhor fazer a despedida já, Dani? Aí eu já faço minha fala e já me despeço. Isso. Então, eu quero convidar você a compartilhar essa live, a clicar no sininho, a pegar e fazer viralizar, porque, como a Claire disse, nós não temos PhD, nós não somos experts, mas nós tentamos passar aquilo que nós aprendemos e lemos todos os dias, porque a inteligência, a sabedoria e tudo que você põe aqui na mente é a única coisa que você vai guardar por eternamente. Roupa, dinheiro, casa, filhos, parentes, amigos, tudo pode ir e vai. Mas o conhecimento, a sabedoria que você adquire é seu eternamente e ninguém pode tirar de você. Então, eu aconselho que você continue assim, aprendendo e, né, tocando esse Brasil para frente, porque o Brasil é um país maravilhoso. Só depende de mim e de você continuar assim. Bom, então, como o Guilherme vai falar das nossas redes sociais, né, Guilherme? Eu também faço a minha despedida e eu vou lembrar aqui a fala, né, do Dr. Loyola, que ele falou sobre ideologia. O conservador, ele tem uma ideologia e ele aí deu a definição dele de ideologia, né? A ideologia, lembram, é um modelo mental, né, que reúne um conjunto de conceitos, né, que são utilizados por um grupo de pessoas para interpretar a realidade e atingir objetivos em comum, né? Eu quero lembrar essa frase do Loyola e mandar aqui um grande abraço para ele, agradecer muito por ele ter feito esse livro. Eu espero que no futuro a gente possa comentar outros livros dele também. Vai o nosso abraço aqui muito carinhoso, né, para o doutor Loyola. Esperamos que tudo esteja bem com ele e aguardamos ele numa próxima oportunidade. Querido internauta, muito obrigada por você ter ficado conosco até agora. Uma ótima semana e a semana que vem nós estaremos com o professor Eguinaldo falando a respeito da reforma, né? Um pouquinho, alguma coisa da reforma que é comemorada no dia 30 de outubro, mas voltada para o ensino, a educação, ok? Então, vai ser uma live só a respeito disso e, dia 1º, nós iniciamos o nosso livro, o nosso livro da nova ordem mundial, né?
que é a Introdução à Nova Ordem Mundial, do autor Alexandre Costa, ok? Um grande abraço a todos. Bom, Guilherme. antes de fazer minhas pedidas, né, eu vou pegar a fala para responder os 3 temas que a Dani respondeu anteriormente, que a Claire acabou dando, né? Que é o Estado de Direito, a CPI da Covid e também do passaporte sanitário, né? O Estado de Direito, o próprio Loyola falou que o Estado de Direito é o império das leis. Então, é algo à parte da opinião do político do momento. Então, não é o que o Bolsonaro quer, é o que está escrito na Constituição e no Código Civil. E quem é a única personalidade, o único político de renome, de autopatente, que respeita a Constituição hoje no Brasil? É o presidente Jair Messias Bolsonaro e seus subordinados, que são os ministros. Né? A gente não vê esse respeito dos outros poderes, por exemplo, no Legislativo, vendo isso basicamente bastante na CPI da Covid, né? Onde pessoas que possuem habeas corpus, que possuem direitos fundamentais que estão garantidos na Constituição, sendo presas porque não responderam pergunta X, ou melhor, não responderam o que os xerifes que estão lá delegando a CPI queriam que eles respondessem. Então, pessoas sendo presas, pessoas sendo algemadas, pessoas sendo caladas, humilhadas. Nós vimos a Nise Yamaguchi sendo escorraçada, humilhada. E onde estavam os feministas? Não estavam, porque é seletivo, não é quem é ofendido, mas não é o sexo da vítima, mas o que ela defende. Né? Se a vítima for de esquerda, ela pode ser protegida, se for de direita, dane-se. Né? Então, nós vemos que o Estado de Direito ele é fundamental para a garantia de todos os pilares aqui citados, porque elas estão vinculadas com a lei e com o Código Penal, e é fundamental que os governantes, nossos representantes, a sigam, né? E nós temos um presidente que a segue. Então, eu já falei um pouco da CPI da Covid, que é um marco fadídico, não só no judiciário, porque eles também adentram dentro do poder judiciário, né? O poder da prisão, o poder de deter, o poder de aprisionar pessoas porque elas pensam diferentes, e também sendo eles legisladores, né? Sendo eles deputados federais e senadores. Então, nós vemos que o império da lei é importantíssimo, é fundamental para o cumprimento das liberdades individuais. Né? E nós não vimos esse império das leis sendo cumpridas na fraudemia, com a justificativa da saúde sanitária, né? Da ditadura sanitária que se instalou-se no Brasil e no mundo. E só para finalizar, sobre o passaporte sanitário, vale lembrar que quem deu a ideia do passaporte sanitário foi a própria China. Né? Eu não estou criticando, eu só estou dizendo o país que propôs. Né? Eu estou dizendo o país que propôs. Foi a China. Então, cabe ao telespectador entender ou achar que se é algo válido, se é algo que faz sentido, tendo em vista que não tem pesquisas que comprovem que pessoas, né, já com as 2 doses estão blindadas. A gente vê que tem pesquisas que já dizem que mesmo com 2 doses as pessoas estão passíveis de contrair a doença, e nós vemos isso observadamente, né? Nós vemos isso no cotidiano, pessoas que já tiveram a 2ª dose, que tiveram a 3ª dose e contraindo a doença. Então, o passaporte sanitário, ao meu ver, e eu ainda acho que eu posso ter opinião, não faz sentido. Não faz sentido porque a pessoa não está blindada. Então, se a pessoa não está blindada, não faz sentido ter um passaporte sanitário. Porque é a mesma coisa ela não ter sido vacinada. Ela fica a Deus do ará. Ela pode ou não pegar. Né? As chances dela diminuem? As chances dela não diminuem. Mas não a blinda. Então, o passaporte sanitário, ao meu ver, é mais uma agenda globalista e comunista de controle populacional sem efeitos práticos, né? Só para acrescentar, Guilherme, a sua fala, nós tivemos o exemplo vivo, o ministro da Saúde, quando viajou para a ONU com o Bolsonaro no discurso. As 2 vacinado e contraiu. Usando máscara e estava contaminado. Bolsonaro sem máscara e sem vacina não contraiu. Então, a ciência, ela explica isso? Pergunto. Acho que não. Que validade tem o passaporte? Nenhuma. Nenhuma.
A pessoa estava com todos os quesitos bonitinho, linda, maravilhosa e estava contaminada. Me diz, ó, qual que é a única intenção do passaporte, gente? É controle populacional. Só isso. Pode continuar. Controle populacional. O país que exporta a doença, exporta os métodos de controle da doença. Eu acho isso minimamente suspeito. Mas, então, eu finalizo minha fala de hoje e faço as despedidas até o dia 25, para todos os telespectadores não perderem nossa live, possivelmente e quase que certeza, com o professor Ignaldo, onde nós falaremos sobre a Reforma Protestante, né, acontecida em 1517, se não me falha a memória, por Martim Lutero, que com suas teses acabou gerando uma outra vertente do cristianismo, né? Então, não perca a nossa live com o professor Ignaldo e com a presença novamente da Claire Navarro e da Dani Carvalho, onde nós estaremos aqui às 8h30 nesse mesmo canal do Movimento Conservador Campinas. E eu convido vocês a seguirem nossas redes sociais, as redes sociais do Movimento Conservador Campinas, que é o Instagram, Movimento.Conservador Campinas, o Twitter, que é MC_Campinas, e o nosso Facebook, que é Movimento Conservador Campinas. E caso você não seja inscrito nesse canal do YouTube, inscreva-se, curta esse vídeo, compartilhe essas informações, porque nós geramos o conteúdo e vocês espalham o conteúdo. Cada um faz a sua parte. E, como eu disse na live anterior, consciências dessa forma são despertadas. Então, ajude a despertar consciências que muitas vezes estão aprisionadas na televisão, nesse exato momento, na rede nacional, numa Globo, numa televisão aberta, que sabemos que não trabalha com a verdade, sim com a mentira. Então, eu espero todos vocês segunda-feira que vem. Muito obrigado pela presença de hoje. E não esqueça de curtir e compartilhar e seguir nossas redes sociais. Muito obrigado, Dani, Claire. Até segunda que vem. Um abraço, doutor Loyola. Obrigada. Até. Tchau.